Olá pessoal, já estou por aqui aguardando o pessoal chegar para a gente dar início à nossa live de hoje. Olá Andréa, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Você estava ontem aqui? Não me lembro de você ontem, hein? Noêmia, bem-vinda, boa noite. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Olá, Ian. O pessoal vai chegando. Muito bom. Como é que continua o frio por aí? Aqui à tarde deu uma esquentada, mas agora já baixou a temperatura de novo. Oi, Ariane. Olá, bem-vinda. Muito frio. É, por aqui anda muito frio também. Quem mais entrou? Janaíne. Olá, Janaíne, bem-vinda. Que legal, a gente vai avançando. Minha irmã falou que está com saudade de você, pastor. Ela mandou um abraço. Ah, muito obrigado. Eu também estou com saudade dela. Fala que eu mandei um beijo para ela, viu? Fala que eu estou com muita saudade dela também. Ela tá aí com você? Isso, assim que a gente voltar com os nossos encontros, que ela possa aparecer. Ela está trabalhando, ok. Então dá um abraço meu nela também, tá bom? Sair um pouco dessa luz aqui. E aí, cadê o restante do povo? Quem que tá chegando por aí? Cacá. Carol! É você, Carol? Ou é a Carol? Olá, Domingas. Bem-vinda. Carol, bem-vinda. Ana Kelly. Tá com as meninas aí, Ana Kelly? Bem-vindos. Olá, Ruth. Quem mais chegou aí? Beatriz. Olá, Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Galera do Estufa, olha aí, bem-vindos. Ainda não, já as meninas chegam então, né? Deixa eu tirar meu óculos para ver melhor essa Beatriz aqui. E aí, Bia? Muito bem, bacana ter você com a gente aí. Ei, Ruth, e o Samuel? Já tá por aí? Hoje nós vamos dar uma olhada em Atos capítulo 20. Estamos chegando no final do livro de Atos, hein? Ok, Samuel não chegou ainda? Tá bom. Tá trabalhando? Vamos esperar mais um pouquinho. Mais 2 minutinhos. O pessoal que vai chegando no trabalho, dá tempo de entrar para poder participar com a gente e pegar desde o início.
Olá, Márcia, bem-vinda. Ok. Parece que nós vamos começar a avançar, né? Com o retorno das atividades, né? Finalmente o governador de São Paulo resolveu entender que o que ele estava fazendo não está levando para lugar nenhum. E também nossas orações, né? A favor de Deus tem se manifestado, né? Muitas pessoas têm sido curadas. Louvado seja Deus por isso. Agora é encarar um novo desafio, que é o desafio econômico, né? Enquanto a gente continua cuidando da saúde, né? De todo mundo. É importante isso. Olá, Maristela, bem-vinda. Bem-vinda, Toninho. Bem-vindo, Toninho. Bem-vinda, Luziara. E aí, Luziara, segunda-feira reabre o comércio aí? Eu não sei se vocês todos viram, né, as decisões aí que foram feitas. Nós vamos mandar pessoal no nosso grupo aí do WhatsApp, tá bom? Para vocês verem. Oi, Antônia, bem-vinda. Olá, Dinha, bem-vinda. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo ao Senhor para que o avanço da cura dele continue acontecendo sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o mundo. Academia só na quarta fase. Mas isso aí vai passar também por uma questão das prefeituras, né? Eu não vejo por que a academia ser na quarta fase, porque eles ficam pensando na turma que treina em academia, que não tem problema de saúde, que treinam só para querer manter o corpo. Academia é fundamental no que diz respeito à saúde das pessoas. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. Abraço para o Zé Carlos. Ó o Pedrão aí, de vez em quando o Pedro aparece, ele dá o ar da graça aí pra gente. Coisa boa. Abraço, meu camarada. Jesus abençoe você, a Lisa, a Marina aí. Galera toda daí. Aí, olha o Pedro aí. Saudades, saudade da turma. Nós também estamos, Pedro. Saudade de você, meu camarada. Vamos fazer uma live aí qualquer dia desse em conjunto, Pedro, aqui no Eu, Você e a Bíblia. Ah, que tal? Comentando juntos aí as percepções do livro de Atos. Vamos marcar. A gente combina, depois eu escrevo, a gente combina. Muito bem, vamos lá, né? Vamos começar. Já demos o tempinho aqui, até passei do tempo já. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está presente aqui nessa live de hoje, cada pessoa que vai ainda entrar e cada um daqueles que ainda vão ter acesso a essa live através da gravação. Eu peço que o teu Espírito ministre, Senhor, ao nosso coração, a partir da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez nós oramos pedindo que o avanço de cura do Senhor, ó Deus, mova-se sobre
esse momento da nossa história mundial, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia do teu mundo. Esse é o teu mundo, Senhor, não é nosso, foi criado pelo Senhor. Apesar, ó Deus, da rebelião, o Senhor continua amando esse mundo e o Senhor tem trabalhado pelo poder de Cristo Jesus para trazer todas as coisas à ordem novamente debaixo dos pés do teu Filho, Senhor, na plenitude dos tempos. Nós oramos que venha o teu reino, as realidades do céu venham para a terra, Senhor, em nome de Jesus. No céu não há vírus, no céu não há coronavírus, em nome de Jesus. Nós pedimos que o poder do Senhor, então, traga um fim, Senhor, à realidade desse vírus, ao avanço desse vírus, ó Senhor. Nós sabemos, ó Pai amado, que há recursos que o Senhor compartilhou conosco como seres humanos, ó Deus, há da sua sabedoria, há da ciência, Senhor amado, e nós podemos encontrar caminhos, ó Senhor, de cura por intermédio, Senhor Deus, desses recursos, mas nós sabemos também que o Senhor é aquele que tem autoridade absoluta sobre todas as coisas e basta uma palavra do Senhor, uma palavra tua e toda a realidade desse vírus é chegada ao fim, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor libere essa palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor continue se movendo com poder, visitando cada leito, cada hospital, cada pessoa que foi contaminada por esse vírus, trazendo cura, Senhor, sobre eles, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Nós ministramos aqui na autoridade do nome de Jesus, funcionalidade para a vida dos órgãos, para a vida dessas pessoas que foram afetadas por esse vírus, em nome de Jesus. Pulmões funcionem plenamente, rins funcionem plenamente, em nome de Jesus. Ó Pai, nós suplicamos, repreende o poder da morte em Deus, não deixe que haja mais avanços de mortes, ó Senhor amado, com relação a esse vírus, em nome de Jesus. Nós clamamos também aqui por aquelas pessoas que precisam de um toque de cura do Senhor. Jesus, tu és o curador, tu és aquele que cura, o poder do teu Espírito, Senhor, flua para trazer cura sobre a vida das pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nas suas necessidades. Nós oramos para que o Senhor nos traga também da tua paz. Eu peço aqui por cada pessoa que porventura esteja tomada de medo, tomado de ansiedade, Senhor, por causa do futuro, por causa das tensões que toda essa situação com essa pandemia gerou, tensões econômicas, tensões relacionais, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua graça nos favoreça em cada um desses aspectos. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe todo esse programa de retomada, Senhor amado, da normalidade no nosso estado, no nosso país, ó Deus, e no mundo, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Pedimos também que, como parte do teu povo, como igreja, nós possamos, ó Senhor, estar saindo ou vivendo em toda essa situação e saindo de toda essa situação, ó Pai amado, com o nosso coração tomado de compaixão, tomado de compromisso e de coragem para sermos instrumentos nas tuas mãos, levando da tua graça, da tua cura, da tua salvação, ó Senhor, para a vida de tantas pessoas que têm contato conosco, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a nossa oração para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem-vindos aqueles que entraram enquanto eu estava orando, ok? Não deu para eu ver todos aí que entraram, mas todos vocês são muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar um pouco a respeito de Atos, capítulo 20. Nós estamos com essa sessão do Eu e Você e a Bíblia, fazendo uma leitura, né, de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Todo Atos dos Apóstolos, a gente começou lá do capítulo 1 e a gente já está no capítulo 20, olha só que legal, né? Nós estamos caminhando aí pelo livro de Atos, vendo como o Espírito Santo orientou o escritor, que foi Lucas, e o inspirou para que ele pudesse trazer para a gente a revelação de como a igreja do Senhor Jesus avança a partir do momento que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre ela, ok? Opa, olha aí o pessoal da MPC de São Tomé e Príncipe, uau, salva de palmas para eles que estão conosco aqui, muito bom, viu, ter vocês com a gente aqui também. O Paulo está nos ouvindo também, André, abraço Paulo, muito bom ter você aqui com a gente. Alba, bem-vindo, Camille, bem-vinda,
Eliana, bem-vinda, ok? Eu sei que enquanto eu orava entraram alguns outros aí que eu não consegui ver, ok? Não consegui ler, né? Mas que Deus abençoe vocês também, vocês são bem-vindos, ok? Hoje nós vamos olhar então para Atos dos Apóstolos capítulo 20, o apóstolo Paulo, o capítulo 19 narra para a gente o ministério do apóstolo Paulo, o avanço do reino de Deus através do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, ok? Ali foi um dos lugares onde o mover das realidades do reino de Deus por intermédio do ministério do apóstolo Paulo se deu de uma forma mais intensa, ok? Essa é uma realidade que a gente vê ao longo do livro de Atos e a gente vê também na nossa experiência, na nossa vida, né? Há momentos onde a gente vê avanços mais significativos, mais perceptíveis do reino, e há momentos onde isso é menos perceptível. Mas é muito importante a gente entender que Deus está sempre se movendo, ok? Uma das maneiras que a Bíblia define para a gente a pessoa do Espírito Santo é comparando-o com o vento. Jesus diz para Nicodemos que aqueles que nascem do Espírito são como o vento, você não sabe da onde o vento vem nem para onde vai. Veja, o vento é perceptível porque ele está sempre se movendo, tá certo? Quando não há movimento, a gente não percebe o vento. O Espírito Santo, ele está sempre se movendo. O Espírito é como o vento, ou então como um rio, Jesus diz, de águas vivas fluindo de dentro de nós. Então o Espírito Santo está sempre em movimento. A gente percebendo isso ou a gente não percebendo isso, o Espírito Santo de Deus está agindo. Tem uma canção que a gente tem cantado, né? Aquele que fala Deus de milagres, né? Caminho no deserto e tudo mais, que tem uma parte da música que diz assim: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Essa é uma grande realidade, essa é uma grande verdade. O Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando, ele está sempre se movendo, mas às vezes a gente tem a nítida percepção do movimento dele, da ação dele, às vezes isso é intensificado de uma maneira que se torna muito perceptível, e é isso que a gente vê acontecendo ao longo do ministério do apóstolo Paulo, mas isso acontece de uma forma mais significativa, mais intensa, mais perceptível ali no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Então, o capítulo 20 conta pra gente que o apóstolo Paulo, depois desse tempo dele em Éfeso, inclusive com a situação lá toda da perseguição que acontece, ele sai de lá e ele vai então retornar com a sua equipe, ok? Para Macedônia, pela região da Macedônia. Mais uma vez o apóstolo Paulo quer passar fortalecendo os discípulos. Essa é uma ênfase que a gente vê bastante também sendo mencionado por Lucas no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz duas coisas que são bem enfatizadas no ministério dele. Uma é a proclamação do evangelho do reino, ok? A gente vê ele indo para lugares, ele proclamando o evangelho do reino, alcançando pessoas com o evangelho do reino. Mas outra coisa que consecutivamente Lucas menciona a respeito do apóstolo Paulo é esse interesse dele, essa preocupação dele de fortalecer os discípulos, ou seja, fortalecer aqueles que já foram alcançados, ok? Então essas são duas partes importantes na nossa vida também de discipulado, na demonstração daquilo que Atos nos dá, de como deve ser a nossa vida vivida a partir da presença e do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Por um lado, nós não devemos perder a oportunidade, a chance de proclamar o evangelho do reino, de pregar o evangelho do reino, de sermos ousados na proclamação do evangelho, na certeza de que os sinais do reino vão nos acompanhar se nós estivermos fazendo isso. Por outro lado, a gente deve se preocupar também em fortalecer na fé aqueles que já se renderam ao evangelho, animá-los para que eles continuem seguindo firmes, ok, com o Senhor Jesus. Vivendo um momento como esse que nós estamos vivendo, é muito importante a gente fazer isso. Muitas pessoas, mesmo sendo seguidores de Jesus, mesmo sendo cristãos, às vezes diante de situações como essa, começam a se sentir fracos, desanimados, ok, tristes, e precisam da nossa palavra, da nossa exortação, do nosso ânimo, para que eles continuem caminhando firmes com o Senhor Jesus. Tem uma parte nesse texto aqui de Atos capítulo 20, que também, mais uma vez, é demonstrado para nós através do texto de Atos, a atuação do poder do reino de Deus
presente através da proclamação do evangelho. Diz o texto que Paulo, a partir do verso 7, né, ele vai estar se reunindo com os irmãos que estão ali em Troade. Ele chega na cidade de Troade e era o primeiro dia da semana, né, ou seja, o que nós chamamos de domingo hoje, e Paulo se reúne com a igreja ali de Troade, e o texto diz que no dia seguinte o apóstolo Paulo ia seguir viagem com a sua equipe. Então ele começa a ensinar e ele vai pregando até tarde da noite. Eu vou ler o texto para você, diz assim no verso 7, no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo, ou seja, eles iam participar da ceia juntos, ok? E Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E aí havia um jovem lá chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ok? E Paulo começa a ensinar e ele se delonga no seu ensino, e esse jovem é tomado de sono. Isso é um alívio para mim, né? Então, muitas vezes eu estou pregando, às vezes as pessoas ficam cansadas de me ouvir, ficam sonolentas, né? Dão aqueles bocejos, começam a dar umas cochiladas. É muito bom saber que isso aconteceu até mesmo com o próprio apóstolo Paulo, ok? Outra coisa que me consola bastante nesse texto aqui é que às vezes eu acho que eu prego muito, né? Às vezes eu acho que a minha pregação foi longa, 45 minutos, 1 hora, né, de pregação. Eu falo, nossa, eu preguei muito. Mas o texto aqui diz que o apóstolo Paulo pregou, e não diz que hora que ele começou pregando, mas ele pregou até a meia-noite. E depois o texto diz pra gente que essa pregação foi uma pregação longa. Então não é que Paulo começou perto da meia-noite e acabou a meia-noite. Ele deve ter começado bem antes. Olha só o verso 9. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo, né? Então isso me consola bastante. O longo sermão de Paulo, tá bom? Então você pode se preparar aí, porque eu não tenho a preocupação dos meus sermões serem longos, porque o sermão de Paulo foi longo, ok? Então eu estou bem escutado, né? Paulo pregou um sermão longo, eu também posso pregar um sermão longo. Não, estou brincando. Não é longo. Obrigado, Camille, que bom saber que você não acha que é longo. Mas aí o Eutico caiu do 3º andar, e o texto nos diz que Paulo chega, as pessoas chegam até Eutico lá embaixo e o encontram morto, não é? Quando tentaram, verso 9, final do verso 9, quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Mas olha o verso 10, contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando, não vos alarmeis, pois sua alma vive. Ou seja, Paulo o ressuscita dos mortos, ok? Ele está morto, ele cai, ele morre, mas Paulo chega lá, o abraça, envolve nos seus braços, não é? E ministra a vida de Deus novamente nele. A vida de Deus que está em Paulo flui, ok, para a vida de Eutico. Olha o verso 12, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção sobre... olha lá, o pessoal de São Tomé está falando que lá já são quase 22 horas, ou seja... Eu estou pregando aqui às 6 horas, mas lá já é 22 horas, né? Então eles estão querendo dizer que eu preguei tudo isso. Não preguei não, tá? Aí já é quase 22 horas, mas o tempo de pregação está sendo o mesmo. Então olha só, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele é contrastado aqui, como eu tenho mostrado para vocês, com as ações que Lucas descreveu na primeira sessão do livro de Atos em relação a Pedro, tá certo? Eu espero que você que tenha acompanhado aqui esse tempo todo esteja percebendo, né, essa relação. Você que está participando da live hoje com a gente pela primeira vez, então preste atenção nisso. Quando você ler o livro de Atos, preste atenção. O livro de Atos ele é dividido em 2 grandes partes, 2 grandes sessões, aí, com sessões menores dentro, ok? A primeira grande sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e ele tem como referência principal a cidade de Jerusalém, e aí tem as referências menores, ok? De outros lugares, mas a referência principal é a cidade de Jerusalém, e tem como figura principal a pessoa do apóstolo Pedro. Tem outras figuras também, como Estevão, Filipe, né? Outros aparecem, mas Pedro é a figura principal. Aí, a partir do capítulo 13, você vai ter, então, uma transição. A partir do capítulo 13, você vai ter
como referência, cidade de referência principal, a cidade de Antioquia, não mais a cidade de Jerusalém. Você não ouve mais falar da cidade de Jerusalém, vai ouvir falar lá no capítulo 15 por causa da reunião, né, que eles vão ter lá da igreja para discutir a questão da circuncisão, mas Jerusalém ela não é mais o centro na narrativa de Atos. O centro passa a ser a cidade de Antioquia e a igreja de Antioquia, e a figura, a personagem central deixa de ser Pedro e passa a ser o apóstolo Paulo. E Lucas ele vai construindo como que um equilíbrio, né, entre mostrando as coisas que aconteceram na vida e no ministério de Pedro e as coisas que aconteceram na vida e no ministério de Paulo. Isso é muito significativo, por quê? Porque ele usando essas duas referências, ele mostrando que coisas que aconteceram na vida de Pedro também aconteceram na vida de Paulo, serve para a gente como uma referência daquilo que deve ser a expectativa no que diz respeito à nossa vida de discipulado e aquilo que a gente deve esperar que aconteça também conosco, que aconteça também através da nossa vida, ok? Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, então pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A gente vê acontecendo na vida de outras personagens ali no livro de Atos também, mas Pedro é uma referência e Paulo é outra referência. E aí, como eu fui mostrando para vocês, mais uma vez Lucas faz isso. Lembra-se que lá na história de Pedro, em Atos capítulo 11, Pedro, ele ressuscita Dorcas, e agora aqui você está vendo Paulo ressuscitar Eutico, ok? Então veja, Pedro cura um paralítico, Paulo cura um paralítico. Pedro tem a experiência dele estar preso e sair de forma milagrosa da cadeia. Paulo tem a experiência de estar preso em Filipos e sair de forma miraculosa também da cadeia. Pedro ressuscita Dorcas, Paulo ressuscita Eutico. Então ele sempre vai fazendo esse contraste aí entre os dois, mostrando pra gente que essa é a vida natural, ok? A vida normal de discípulos de Jesus. Essas são as referências, esses são os padrões, é isso que a gente deve ter como expectativa na vida da gente também. Depois que Paulo sai dali, então ele continua a viagem dele e ele vai passar... ele está se dirigindo, ok, para Jerusalém. Atos 19 diz isso para a gente, que Paulo toma essa decisão no seu espírito, né, de ir para Jerusalém, depois de visitar Roma também, e ele está nesse propósito, ok? Seguindo então nessa direção, nesse propósito. Paulo ficou 3 anos, pelo menos, em Éfeso. Ele saiu de lá depois, né, disso, o capítulo 20 começa dizendo isso pra gente, e aí agora ele está nessa viagem. Você precisa entender que quando a gente fala sobre essas viagens, aqui o texto de Atos fala sobre essas viagens, que Paulo saiu de um lugar e foi para o outro, não é que nem as viagens que a gente faz hoje, ok? Que eu pego meu carro aqui e saio, daqui 3 horas eu estou em Ribeirão Preto com meu carro, eu pego um avião e daí 12 horas eu estou num outro país. Não era assim. Então, cada viagem dessa aqui, você tem que imaginar meses, ok? Deles viajando, tá certo? Semanas deles viajando, meses deles viajando, certo? Então, tem um bom tempo aqui acontecendo, tá certo? A narrativa não vai dando essa percepção pra gente, mas isso é assim. Então, Paulo saiu de Éfeso, ele viajou de novo, ele ficou um tempo, agora ele está indo na direção de Jerusalém, e o texto diz que ele resolve não passar em Éfeso, ele não queria ficar detido em Éfeso, tá certo? Aí o verso 17 diz que Paulo vai então para Mileto, né? Verso 16 diz assim: porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso. Vou ler o verso 15. No dia seguinte navegamos dali e chegamos em frente de Quino, no outro dia cruzamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não demorar-se na província da Ásia. Paulo sabia que se ele chegasse em Éfeso, o povão não ia deixar ele ir embora fácil, né? A igreja de Éfeso gostava muito de Paulo, eles iam querer segurar Paulo lá, né? Ele não ia conseguir sair rapidamente da Ásia, então ele resolve não ir, ok? Até Éfeso, ele vai para Mileto, e aí no verso 17 diz que de Mileto Paulo
pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Então Paulo tem um encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso, né, com os líderes da igreja de Éfeso, isso é provavelmente da região de Éfeso, ok? Não só da cidade de Éfeso, mas da região de Éfeso. E aí nesse encontro que Paulo tem com eles, Paulo se despede deles, trazendo algumas exortações para eles que são muito importantes, não apenas para a vida deles, mas para a vida de cada um de nós como seguidores de Jesus, para nos animar a nos mantermos firmes no caminho do Senhor, ok? A primeira delas é que Paulo demonstra para a gente aqui o compromisso que a gente deve ter e a coragem e intencionalidade de testemunharmos, ok? A todas as pessoas a respeito do Evangelho do Reino, desafiando as pessoas a renderem suas vidas em arrependimento e fé ao Senhor Jesus. Verso 21, ele diz: testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um perigo que a gente tem muitas e muitas vezes com relação a nos aproximarmos das pessoas, a nos envolvermos com elas, né, a procurarmos servi-las, ok, para compartilhar o Evangelho, é que a gente acabe não compartilhando o Evangelho, a gente acabe ficando com medo de compartilhar o Evangelho com pessoas com as quais a gente ficou amiga, começou a se relacionar e perder as amizades delas. Mas lembre-se, mais importante do que a amizade da pessoa é a salvação dela. Então, a nossa tarefa é proclamar o Evangelho do reino de Deus na sua integralidade, e isso inclui chamar as pessoas a um total arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Isso não pode ficar subentendido. A gente não deve ter medo de dizer para as pessoas que elas foram criadas para serem filhos e filhas amadas de Deus, mas elas estão em rebelião contra o Senhor e elas precisam se arrepender. Arrependimento significa mudar de pensamento, mudar o sentido da nossa vida, depositando a nossa fé totalmente na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez por nós. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, mais uma vez aqui, vai aparecer isso no texto muitas vezes, que o Espírito Santo é aquele que deve estar dirigindo a nossa vida. Agora, pois, verso 22, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contudo que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tem uma certeza, uma convicção que o Espírito Santo de Deus está dando ao seu coração, de que ele precisa ir para Jerusalém, que ele deve proclamar o evangelho do reino e ele não sabe o que acontecerá com ele lá, a não ser a convicção de que o Espírito o avisa que de cidade em cidade ele pode ficar esperando perseguição e sofrimento. Então, esse é um outro ponto muito importante. Às vezes nós queremos compartilhar o Evangelho, mas nós não queremos ter consequências negativas por estarmos fazendo isso. A consequência mais negativa que pode existir é a perseguição física, né? Como Paulo sofreu tantas e tantas vezes, mas nós podemos ter outros tipos de consequência, como por exemplo, as pessoas nos ridicularizarem, ou então as pessoas falarem mal da gente, ou as pessoas perderem o relacionamento conosco porque não querem que a gente fique falando do evangelho com elas e etc. É importante a gente entender que ser testemunha de Jesus não é uma garantia que nós não vamos ter problemas na nossa vida, que nós não vamos ter aflições, que nós não vamos ter perseguições por causa do Evangelho. Jesus disse que se nós estivermos testemunhando do Evangelho, testemunhando a respeito de quem Ele é, e por causa disso nós sofrermos perseguições, a gente deve tomar isso como um motivo de grande alegria,
porque nós estamos tendo o privilégio de sofrer pelo seu nome. Eu sei que essa é uma fala que para nós aqui no Ocidente não cai bem, é muito estranha, a gente não gosta de sofrimento, ninguém gosta de sofrer, não é para a gente buscar sofrimento à toa, mas a gente precisa entender, assim como o apóstolo Paulo entendeu, que se esse sofrimento for por consequência da gente estar testemunhando do senhorio de Jesus, a gente deve considerar, não considerar a nossa vida valor algum, não tem nada mais especial, nada mais importante do que a gente cumprir com a tarefa que Jesus nos deu de sermos suas testemunhas, por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe. O apóstolo Paulo, ele diz aqui claramente que ele se dedicou completamente à proclamação do Evangelho do Reino lá em Éfeso, e ele iria continuar fazendo isso, mesmo que isso acarretasse a questão de sofrimento e a questão de perseguição para a sua vida. Por sinal, deixe-me abrir um parênteses aqui para eu só pontuar algo para vocês. Na maioria das vezes, as pessoas confundem aquela questão que Paulo coloca em 2 Coríntios capítulo 12 sobre o espinho na carne dele, achando que o espinho na carne de Paulo tinha a ver com alguma enfermidade que Paulo tinha. Em nenhum lugar do texto ali de 2 Coríntios dá menção a essa ideia de enfermidade, ok? O espinho na carne de Paulo é isso que ele está falando aqui. É essa certeza que o Espírito Santo de Deus deu a ele de que em cidade em cidade ele ia enfrentar oposição, ele ia enfrentar perseguição, ele ia sofrer, ok? Por causa do Evangelho. Esse era o espinho na carne de Paulo, ok? Ele ter que, a vida toda dele, o ministério todo dele, aonde quer que ele fosse, ele não ter um momento em que ele não tivesse oposição, em que ele não sofresse ataques, ok? Por causa do Evangelho. Sei, no entanto, verso 23, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Esse é o espinho na carne de Paulo. Prisões e sofrimentos, ok? Ele estar continuamente sendo atacado fisicamente, ok? Por causa da sua mensagem do Evangelho, e ele fala a respeito do peso que ele tinha também carregando no coração dele e de preocupação para com todas as igrejas. Então, o espinho na carne de Paulo não é uma enfermidade, o espinho na carne de Paulo é a perseguição que ele sofre continuamente, vinda dos judeus ou vinda dos gentios, porque ele está proclamando o Evangelho, e ele esperava e ele se sentia muitas e muitas vezes fraco, né, diante dessas situações, como a gente vê lá em Atos capítulo 19, capítulo 18, melhor dizendo, quando o Espírito Santo ele está em Corinto, e o Espírito Santo diz para ele não ficar desanimado, para ele ter coragem, continuar pregando, porque ele tinha muita gente naquele lugar, ele tinha muita gente naquela cidade. O apóstolo Paulo ele termina então a palavra dele aqui para os líderes da igreja de Éfeso, falando algo que é muito importante também para a gente, que nós precisamos confiar completamente no poder da palavra de Deus, ok? Operada na nossa vida através do poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz no verso 28, concluindo: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Ou com o sangue, né, na minha tradução aqui, é que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Algumas traduções trazem ele comprou com o seu sangue. Então ele fala para eles terem o cuidado deles mesmos, por eles mesmos, e o cuidado com todo o rebanho de Deus, que pertence ao Espírito Santo, ok? E no verso 32 ele diz assim: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então,
nós precisamos entender que o poder de Deus para nos guardar e nos proteger de nos desviarmos do evangelho, do reino, é a sua palavra operando na nossa vida através do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo os encomenda a palavra de Deus, ok? Eu sei que é muito bom a gente ter pessoas que estão conosco, que nos animam, que nos encorajam. Eu imagino que o pessoal lá de Éfeso devia ter uma admiração enorme pelo apóstolo Paulo. Eu sei que alguns de vocês, eu fico feliz por isso, têm uma admiração enorme por mim, ok? O ministério que Deus me confiou. Mas eu quero dizer para você que o que pode te guardar, o que pode realmente te sustentar, o que pode realmente te proteger, não sou eu, não é o meu ministério, não é aquilo que vem de mim, mas é a palavra de Deus, ok? É a palavra de Deus, é esse livro, você se dedicar a esse livro, acreditar realmente naquilo que Deus revela aqui pra gente em total dependência do Espírito Santo de Deus. É isso que vai garantir a sua fé, é isso que vai garantir a sua segurança. Homens passam, pessoas passam, ok? Eu vou passar, ok? Eu vou passar. Um dia eu não vou estar mais na CPV, porque Deus pode me mandar para outro lugar, ou porque eu simplesmente posso morrer, ok? E a sua fé não pode estar baseada em mim. A sua fé tem que estar baseada nas Escrituras, tem que estar baseada na palavra de Deus. Enquanto eu viver, eu espero, assim como o apóstolo Paulo, ser uma inspiração para a vida das pessoas em relação a crer em Deus, crer na sua palavra e viver de conformidade com aquilo que as Escrituras nos revelam. Mas o que pode dar segurança a você não é a minha vida, é a palavra de Deus ministrada ao seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você tem acesso a essa palavra, ok? Diretamente, assim como eu tenho. O Espírito Santo que habitou em Paulo habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim habita em você. Então é Ele que é a garantia, ok? Para a gente, Ele é o nosso sustento, a palavra de Deus é o nosso sustento. Não fique sem se alimentar da palavra de Deus. Não fique sem se alimentar. Você pode ficar sem comer, ok? 1 dia, 2 dias, 3 dias e você vai sobreviver. Se você ficar sem comer da palavra de Deus, sem se alimentar da palavra de Deus, 1 dia, que seja 1 dia, ok? Isso vai trazer um estrago tremendo na sua vida. Então eu conheço muitas pessoas que são crentes fiéis ao Senhor, no Senhor Jesus, eles acreditam realmente no Senhor, eles querem fazer a vontade de Deus, mas eles ainda não entenderam quão importante é eles realmente mergulharem a vida deles nas Escrituras, mergulharem a vida deles diariamente na palavra do Senhor, abrir esse livro crendo que assim como a palavra se fez carne na vida de Jesus, a palavra que é Jesus se fez escrita nas Escrituras, na Bíblia, ok? Através dela, você tem acesso à vida de Deus que flui do Espírito Santo de Deus. Ler as Escrituras não é só ler um livro. Ler as Escrituras é ter um encontro através dela com o autor do livro, que através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então eu quero animar você, como Paulo animou aos líderes da igreja de Éfeso, a se consagrarem à palavra, a se dedicarem à palavra de Deus, ok? Não arrume desculpa, você tem tempo para ler as Escrituras. Leia as Escrituras. Se você não está lendo as Escrituras com dedicação, comece a fazer isso, comece a dedicar do seu tempo a ler as Escrituras. E não é ler um versículo, não é ler um capítulo, é ler as Escrituras, ok? Tenha prazer em estar na presença do Senhor através da palavra dele, a dedicar tempo, a desfrutar tempo. Não fique preocupado com teologia, não fique preocupado em tentar entender teologicamente, interpretar teologicamente. Apenas leia as Escrituras. E quando você estiver lendo, diga assim: Espírito Santo, revele o coração do Pai a mim. Ok? Revele o coração do Pai a mim. Não é que o conhecimento intelectual não seja importante, ele é, mas ele vai vir num segundo momento. A principal razão pela qual você lê as Escrituras, a principal razão pela qual você dedica tempo diante das Escrituras é que ela te capacita a perceber, a conhecer a voz do teu Pai. Ok? A voz do teu Pai. Não é
primeiramente entender, mas é primeiramente conhecer. Eu usei já esse exemplo numa das minhas pregações na nossa igreja, na CPV. Por que nós, pais, falamos com os nossos filhos quando eles são bebês? Eles não entendem o que a gente fala com eles. Eles não compreendem, mas a gente conversa com eles, a gente fala com eles. Por quê? Porque quando a gente faz isso, eles começam a identificar, a reconhecer a nossa voz. Num segundo momento é que eles vão entender o que a gente está falando com eles. Mas a primeira razão pela qual pais falam com seus filhos não é para que eles entendam, é para que eles reconheçam a sua voz. Algum tempo atrás, Deus falou isso comigo: Ricardo, você deve ler a minha palavra, porque através dela você vai aprender a identificar a minha voz, ok? Então, leia as escrituras para você aprender a identificar a voz de Deus. Num segundo momento, você vai começar a entender, ok, a voz dele, mas no primeiro momento você precisa identificar a voz dele. Quanto mais você ler as escrituras, mais você vai aprender a identificar a voz de Deus. Por isso ela vai te proteger. É isso que Paulo está falando para o pessoal lá, para os líderes lá de Éfeso. Um pouco antes ele fala que depois da partida dele, lobos vorazes vão entrar na comunidade, vão tentar desviá-los da verdade. E o que ele faz? Ele não diz: eu vou ficar aí para proteger vocês. Em seguida ele diz isso, o texto que eu mostrei para vocês: eu vos encomendo a palavra de Deus, ao poder de Deus, ao poder da sua palavra. Então, se você dedica tempo à palavra de Deus, quando as vozes que não são do Senhor, as vozes do ladrão, as vozes do lobo, as vozes do acusador chegar ao seu ouvido, você vai identificá-la imediatamente. Você vai dizer: opa, essa não é a voz do meu pai. Essa não é a voz do meu pai. Não se parece com a voz do meu pai. Então eu não vou dar atenção a ela. Que Deus possa abençoar a nossa vida e nos fazer pessoas que amam profundamente a palavra dele e a devoram, ok? Como pão vivo que ela é, porque ela carrega a revelação de Jesus com ela. Amém? Ok. Foi um tempo muito bom estar com vocês aqui. Puxa vida, tanta gente escreveu coisas legais aqui. Sim, pessoal de Santo Tomé, devemos sentir os mesmos espinhos na carne, é verdade. Esses são espinhos na carne que a gente deve sentir. Eu vou dar uma passadinha aqui só para ver o que vocês escreveram, ok? Aleluia, é isso mesmo, Raquel. A palavra de Deus é a palavra da vida. Amém. Obrigado, Wilson. Meu desejo é esse mesmo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ok, gente, foi um tempo muito, muito especial para todos nós. Foi muito bom estar aqui com cada um de vocês, ok? A live de ontem eu consegui salvar, tá lá na plataforma do Reino, no meu canal no YouTube, também tá aí no IGTV. Vamos tentar salvar essa também. Se salvar, vai para a plataforma, senão fica só aí no feed de notícias do Instagram aqui da nossa igreja, tá certo? Se você entrou um pouquinho depois e você não conseguiu ver tudo, você tem chance de ouvir toda a live. Amém, obrigado. Quem que é essa pessoa que está falando comigo aqui? Cardo Sotaque, obrigado, seja lá você quem for. Ok. Ô Luziara, que bom. Ok. Amanhã tem mais, gente. Oi, Giovanni, fala aí, meu querido. Amém, amém, galera de São Tomé. Deus abençoe vocês aí também, ok? Que tempo especial, um tempo muito gostoso, muito bom. Joia, Giovanni, veja assim, vai ficar salvo aí, assistam agora, tá bom? Gente, um bom descanso para vocês. Amanhã a gente está junto de novo às 18 horas com a graça de Deus, tá bom?